Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja com todos vocês. Meu nome é Márcia e atualmente nós coordenamos o Ministério para as Crianças aqui do Distrito Federal. Eu, Márcia e meu esposo, Ivaldo. É com muita alegria que nós recebemos este convite de auxiliar nessa formação dos adolescentes. E o que é adolescentes? Adolescentes é uma inspiração que brotou do coração do Senhor para denominar os nossos adolescentes, na qual nós iremos conduzi-los à busca de uma santidade. Você pode estar me perguntando, tia Márcia, mas eu gostaria de ter lá no meu grupo de oração um grupo para adolescentes. Como é que eu faço? É simples. Primeiramente, você deve conversar com o seu coordenador de grupo de oração e ver se esse desejo também brota no coração do coordenador para que se possa abrir mais um grupinho simultâneo ao grupo de oração. Depois disso, você com a sua sala, poucos recursos, né? Porque os adolescentes, diferente das crianças, eles não gostam de muitos recursos, nada de muito colorido, porque eles ainda estão naquela fase da transição. Querem se achar os adultos e muitas vezes querem ser crianças. E aí você pode estar se perguntando, qual a faixa etária para os adolescentes? Hoje estipulado pelo Ministério das Crianças do Brasil, de 11 a 15 anos. Existem algumas crianças de 11 anos que elas não se sentem à vontade de estar junto com outros adolescentes. Volto a repetir, elas estão numa fase de transição. Algumas amadurecem rápido demais, outras ainda estão em processo de amadurecimento e outras ainda demoram um pouquinho. Nós precisamos ir com calma com essas crianças. Mas como é que eu vou saber se a criança de 11 anos está preparada ou não a estar com os demais adolescentes? Nós convidamos ela a participar com os adolescentes e se ela não se sentir à vontade, se ela achar que ali não é o seu lugar, ela volta a estar junto com as crianças sem problema nenhum, até o momento que ela se sinta à vontade de estar com os outros adolescentes. Logo, logo eu lhe garanto que essa vontade vai brotar no seu coração devido ao amadurecimento espiritual e da idade de cada um deles, né? Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas então como é que eu vou montar o grupinho, como é que é a sala, o que é que eu preciso? Coisa simples. O grupinho de oração para os adolescentes, ele precisa de um simples altar. Um altar com a imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, o terço e a Bíblia. Esse item não pode faltar. O altar não pode faltar nas nossas reuniões de oração para os adolescentes. Outros recursos, como os cartazes, eles podem ter? Pode. Mostrando a eles aquilo que é comum no meio deles, como, por exemplo, imagens Wi-Fi, né? Que são simbologias que nós usamos para atrair esses adolescentes a estarem mais perto de Deus. Nós temos que nos aprimorar através deles mesmos de como nós devemos trabalhar esse visual para com eles, né? Muitas vezes nós podemos solicitar o apoio desses adolescentes, pedir que eles montem cartazes, montem frases, para mostrar para nós e decorar a sala também da forma deles. E você vai ver que você assim vai despertar nesses adolescentes dons ocultos, né, ainda dentro deles. Eles são muito criativos, vocês não imaginam quanto eles são criativos. A vestimenta. Vocês vão observar ao longo do tempo que estarão com seus adolescentes que eles gostam de roupas normalmente escuras, né? São roupas pretas, roupas de cores mais escuras. Eles evitam as cores muito cheguei, né? O boné normalmente rasgado, capu, calça rasgada, tênis all-star. Então, assim, nós temos que procurar também na nossa vestimenta, assim como as crianças, tentar se assemelhar um pouco a eles. Isso não quer dizer que eu preciso me vestir como um adolescente sempre, mas em uma ocasião especial, nós precisamos sim também nos caracterizar para que eles se sintam mais à vontade e compreenderem que eles também fazem parte desse universo no qual o Senhor chama eles neste momento. E como eu devo evangelizar esses adolescentes? Hoje nós temos assim vários recursos que podem nos auxiliar.
Mas eu gostaria de falar para você uma experiência minha, particular, com os adolescentes do meu grupo de oração. Quando nós iniciamos, nós não sabíamos como levar a palavra de Deus a esses adolescentes. E o Senhor inspirava aos nossos corações que, primeiramente, nós precisávamos ouvir esses adolescentes. E eu deixo uma dica com você. Reúna o seu grupo de adolescente e peça para eles, ou através da escrita, ou verbalmente, que ele externe os temas que ele gostaria que você trabalhasse com ele. E você vai se surpreender com a gama de temas que eles vão propor para ser trabalhadas no decorrer do ano. Aqui, por exemplo, eles colocaram para nós, descreveram, que queria falar sobre o suicídio, sobre a tatuagem, sobre a Santa Missa, sobre homossexualismo, enfim, várias temáticas, depressão, né? E foram esses temas que nós fomos trabalhando ao longo do ano. Mas a nossa forma de trabalhar deve ser um pouco diferenciada. Fiquemos atentos, pois os adolescentes eles já estão numa fase que eles não aguentam muitos sermões, eles não aguentam ficar muito tempo um adulto falando, porque isso já é sua rotina, é em casa, na escola. Então nós precisamos também parar para ouvi-los. E quando nós paramos para ouvi-los, nós descobrimos o quanto eles necessitam de orações, o quanto eles necessitam de um abraço, quanto eles necessitam de amor. Os nossos adolescentes hoje são carentes de amor. As nossas estatísticas revelam que aumentou em 700% o índice de suicídio por adolescentes na faixa de 11 a 15 anos. Isso deve ficar bem marcado no nosso coração, porque é um chamado de Deus neste tempo para que nós fiquemos atentos à evangelização dos nossos adolescentes, que nós possamos dar a eles aquilo que eles precisam, que é o verdadeiro e autêntico amor, que é o amor de Deus. Então, como nós podemos trabalhar essa evangelização? Você pode estar aí se perguntando. Nós podemos trabalhar elas de formas diversas. Vou dar um exemplo para você. Hoje, a Canção Nova disponibiliza vários recursos, né? Trocando ideias, falando sobre a família. Isso são cartas na qual nós trabalhamos com eles. A gente pega a cartinha, cada um vai pegar uma carta, vai ler, e aí em cima da resposta desses adolescentes, nós já ficamos atentos àquilo que nós vamos trabalhar nos grupos seguintes. Então, por exemplo, qual a melhor foto que você já tirou na sua família? E aí assim nós conhecemos um pouco a história da sua família, os momentos de lazer, os momentos de entretenimento, os momentos de alegria e os momentos de tristeza também. Eles precisam partilhar aquilo que eles vivem, né? Outra forma de nós evangelizarmos os adolescentes é conduzindo eles a uma entrega total diante do Senhor. Há muitos anos atrás o Senhor nos dizia que levantaria um exército de adoradores mirins, né? Então hoje nós temos essa oportunidade de conduzir as nossas crianças a estar de frente ao Santíssimo e ali sim fazer uma entrega total, né, diante do Senhor. Nós podemos também conduzir essas crianças a um bate-papo mesmo. Nós chamamos assim, papo aberto. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto que você quiser. E aí, deixa à vontade. Um deles, sempre no iniciozinho eles não falam não, tá? Então nós precisamos estar ali estimulando eles a falar e depois a gente tem que estimular eles a parar de falar, porque aí eles falam demais. Mas exemplo, ele pode falar sobre os problemas familiares. Em cima do problema que ele relatar, nós vamos usar a luz da palavra. A luz da palavra para aconselhar e para mostrar a ele o caminho que ele precisa seguir. A palavra de Deus, ela sempre vai estar nos grupos de adolescentes, porém de uma forma diferente, né? Aqui no Distrito Federal, nós não escolhemos a palavra que vai ser trabalhada no dia. Nós pedimos aos jovens, os adolescentes no grupo anterior, que eles externem os seus sentimentos ou o assunto que eles querem que seja abordado. E em cima dessa temática, a gente busca na palavra a orientação que Deus quer dar a eles neste tempo. É importante fazer desafios. Adolescente gosta de desafio, gosta de ser desafiado. Mostrar para ele que ele é capaz de ler um salmo e interpretar o salmo à sua maneira.
E é assim a gente pode lançar desafios. Eu desafio você a rezar o Salmo 70 e fazer uma apresentação em cima do Salmo 70. E aí a gente vai fazendo um desafio, seja numa apresentação, numa música, num teatro, num poema, e eles aceitam assim de uma forma bem bacana os desafios. Vários desafios podem ser feitos, né? Então nós fiquemos atentos a esse tipo de evangelização hoje, que é através dos desafios, né? Que é propor a ele algo para que ele mesmo possa criar, né? E aí assim mostra a ele a importância de que ele é capaz. E nós por trás sempre incentivando. Muitos vão dizer assim, mas eu não dou conta, mas quando nós incentivamos e mostramos que ele é capaz, ele se supera e vai além das nossas expectativas. Há pouco tempo nós trabalhamos com essa roleta, né? Através dessa roleta, brincadeira, né? Nós evangelizamos. E aí com essa roleta, você passa um mês praticamente, e eles gostam, né? Porque ali, por exemplo, aqui tem música, a gente monta, né, os envelopezinhos com as músicas e ele tem que cantar uma música, ou ele tem que começar e o outro tem que concluir a música, né? Textos bíblicos que ele precisa completar o texto bíblico, né? Nós iniciamos um texto e ele tem que completar, e aí a gente deixa ali as bíblias expostas para que eles possam ir lá rapidamente procurar onde está o texto e completar o texto. Assim dá a eles já aquele desejo de procurar na palavra de Deus as coisas que assim são necessárias, né? No início eles vão por brincadeira, mas Deus vai inspirando o coração deles que ali é que nós precisamos procurar na palavra de Deus e retirar todas as nossas dúvidas e anseios. Quem eu sou? Quem eu sou é interessante porque é necessário que ele externe para os demais quem ele é. Muitas vezes nós ouvimos assim, eu sou um menino triste, eu sou um menino burro, eu não presto para nada, minha família não gosta de mim. Quando você vai ouvindo esses relatos, Deus já vai trabalhando no nosso coração, trabalhar a identidade desse adolescente, trabalhar lá Gênesis, quanto ele é importante aos olhos de Deus, que Deus nos criou como a sua maior obra-prima. Então, são exemplos, né, que podem ser trabalhados. E as curiosidades? As curiosidades temas diversos, né? Eles podem falar sobre sexo. Há pouco uma adolescente perguntou para nós se era proibido beijar um outro menino, né? Então, assim, são coisas na qual eles estão vivendo neste tempo e eles precisam que alguém os auxilie, que alguém mostre o caminho para eles. E este alguém, você sabe quem é? Eu e você. Este alguém é o Ministério para as Crianças da Renovação Carismática do Brasil. Esta é a missão que o Senhor nos confia neste tempo. É um desafio? Que desafio! Mas o Senhor conta comigo e com você para conduzir esses adolescentes ao céu. Neste tempo no qual nós estamos, assim, todos guardados em casa, né? Necessário para nós neste tempo, os nossos adolescentes estão passando muito tempo nas redes sociais, muito tempo mesmo, muito mais do que se passavam. As suas cabecinhas não estão aguentando tanta informação. E o que nós podemos fazer para ajudá-los neste tempo? Existem várias plataformas, existem vários meios na internet, até o WhatsApp, que nós podemos estar ali mandando um WhatsApp, perguntando como ele está se sentindo, trocando conversas com esse adolescente. Nós não podemos perder o contato com os adolescentes jamais. E nesse tempo, então, não podemos deixá-los esquecidos, não podemos deixá-los se sentirem só. O Senhor nos confia neste tempo a evangelização dos adolescentes. Você precisa pegar o seu adolescente e levar ele a um cinema, assistir um filme cristão. Você precisa fazer um piquenique na praça com os seus adolescentes e ali no momento de interação louvar a Deus, bendizer e glorificar pelo seu santo nome. Você precisa marcar um cinema dentro de casa para conhecer os seus pais, conhecer o seu âmbito familiar. Faça isso e você verá o quanto Deus inspirará você a trabalhar com esses adolescentes. Hoje, nós não temos uma receita pronta de evangelização. A única coisa que eu posso te dizer, meu irmão, que nós precisamos nos curvar diante do Senhor,
e perguntar a ele como evangelizar essas crianças e esses adolescentes. Porque cada criança e cada adolescente é uma realidade diferente. Cada estado tem uma realidade diferente. E é em cima desse novo, dessa criatividade nova que o Senhor suscitará nos nossos corações, que nós iremos evangelizar os nossos adolescentes. E você pode estar se perguntando, tia Márcia, como é que eu vou fazer o momento do batismo do Espírito Santo com os adolescentes? Então, esse momento ele também não pode ficar de fora. A palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo tem que acontecer em todos os grupos de orações. Então, meus irmãos, nós precisamos primeiramente nos preparar como verdadeiros soldados. Nos colocar diante do Senhor, rezar o Santo Terço, comungar, jejuar, participar da Santa Missa para que o Senhor nos prepare espiritualmente para assim levá-lo até esses adolescentes. O momento do batismo do Espírito Santo deve ser vivido de uma forma intensa pelos nossos adolescentes. Eles se entregam inteiramente. No início da oração, a gente vê uma resistência, é perceptível a resistência deles. Eles se trancam, eles não oram, eles ficam de olhos abertos, batendo o dedo no chão, mas não se incomode com isso. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Porque quando nós clamamos, estamos preparados ali para este momento, Deus nos dá a unção. E quando essa unção é derramada sobre nós, não tem adolescente que resista ao amor e ao poder de Deus. Eles se lavam inteiramente. E neste momento, meu irmão, você precisa aproveitar para orar por cada um deles individualmente, clamando o batismo do Espírito Santo, incentivando eles a orarem em línguas, a se deixar conduzir pelo Espírito Santo para que os dons sejam derramados também sobre eles. E como é lindo quando nós vemos os nossos adolescentes orando, vendo os nossos adolescentes profetizando, é maravilhoso. Depois do momento do Espírito Santo, é importante sempre que nós façamos silêncio para escutar aquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí faça um momento de partilha com o seu adolescente. Você vai ver o quanto Deus realizou e realizará em cada grupo de oração. Você pode estar se perguntando, mas posso fazer isso num grupo sim ou num grupo não? Não, você precisa fazer em todos os grupos de adolescentes, porque este é o nosso carisma. O carisma da renovação carismática católica é propagar a ação do Espírito Santo, é conduzir esses adolescentes a mergulharem em águas mais profundas, a desejarem estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, mover a cada um de nós ao novo de Deus, a esse desafio. E que você não se sinta assim diminuído, que você não se sinta capaz, que o Espírito Santo o capacitará. Neste dia eu venho pedir sobre cada evangelizador do estado de Goiás a ação do Santo Espírito de Deus, que você possa fechar os seus olhos e já acolhendo toda a unção que o Senhor derramará sobre a sua vida neste dia. Nós sabemos que o tempo foi pouco, que poucas coisas puderam ser ditas, mas na certeza que o Senhor vos capacitará, que o Espírito Santo de Deus falará aos seus corações como trabalhar com esses adolescentes, como falar e como conduzir esses adolescentes até o Imaculado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós acreditamos, meus irmãos, que nós só daremos conta se nós confiarmos no nosso Senhor, porque somente Ele é que nos capacita. Por isso que nós temos que nos colocar de joelhos, pedindo ao Senhor a ação do seu Espírito Santo sobre nós, para que assim, cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, nós possamos conduzir essas crianças e esses adolescentes ao coração do Senhor. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você ainda não consegue orar em línguas, peça ao Senhor o dom das línguas. Se você ainda tem medo de evangelizar os adolescentes por ser algo novo, peça a Deus que retire o medo do seu coração e lhe dê ousadia no Espírito,
ousadia no Espírito que somente Ele é que nos conduzirá. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, é quem fala através de nós. Então, meus irmãos, deixo aqui meu recado e tudo aquilo que vocês precisarem, toda e qualquer dúvida, vocês possam estar nos procurando. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos capacite cada vez mais e que juntos com Jesus nós somos mais do que vencedores. Não esqueça de rezar pelos seus adolescentes. Não esqueça de rezar pelas suas crianças. Tentem trazê-los cada vez mais para pertinho de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja com todos vocês. Meu nome é Márcia e atualmente nós coordenamos o Ministério para as Crianças aqui do Distrito Federal. Eu, Márcia e meu esposo Ivaldo. É com muita alegria que nós recebemos este convite de auxiliar nessa formação dos adolescentes. E o que é adolescentes? Adolescentes é uma inspiração que brotou do coração do Senhor para denominar os nossos adolescentes, na qual nós iremos conduzi-los à busca de uma santidade. Você pode estar me perguntando, tia Márcia, mas eu gostaria de ter lá no meu grupo de oração um grupo para adolescentes. Como é que eu faço? É simples. Primeiramente, você deve conversar com o seu coordenador de grupo de oração e ver se esse desejo também brota no coração do coordenador para que se possa abrir mais um grupinho simultâneo ao grupo de oração. Depois disso, você com a sua sala, poucos recursos, né? Porque os adolescentes, diferente das crianças, eles não gostam de muitos recursos, nada de muito colorido, porque eles ainda estão naquela fase da transição. Querem se achar os adultos e muitas vezes querem ser crianças. E aí você pode estar se perguntando, qual a faixa etária para os adolescentes? Hoje estipulado pelo Ministério das Crianças do Brasil, de 11 a 15 anos. Existem algumas crianças de 11 anos que elas não se sentem à vontade de estar junto com outros adolescentes. Nós, volto a repetir, elas estão numa fase de transição. Algumas amadurecem rápido demais, outras ainda estão em processo de amadurecimento e outras ainda demoram um pouquinho. Nós precisamos ir com calma com essas crianças. Mas como é que eu vou saber se a criança de 11 anos está preparada ou não a estar com os demais adolescentes? Nós convidamos ela a participar com os adolescentes e se ela não se sentir à vontade, se ela achar que ali não é o seu lugar, ela volta a estar junto com as crianças sem problema nenhum, até o momento que ela se sinta à vontade de estar com os outros adolescentes. Logo, logo eu lhe garanto que essa vontade vai brotar no seu coração devido ao amadurecimento espiritual e da idade de cada um deles, né? Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas então como é que eu vou montar o grupinho, como é que é a sala, o que é que eu preciso? Coisa simples. O grupinho de oração para os adolescentes, ele precisa de um simples altar. Um altar com a imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, o terço e a Bíblia. Esse item não pode faltar. O altar não pode faltar nas nossas reuniões de oração para os adolescentes. Outros recursos, como os cartazes, eles podem ter? Pode. Mostrando a eles aquilo que é comum no meio deles, como, por exemplo, imagens Wi-Fi, né? Que são simbologias que nós usamos para atrair esses adolescentes a estarem mais perto de Deus. Nós temos que nos aprimorar através deles mesmos de como nós devemos trabalhar esse visual para com eles, né? Muitas vezes nós podemos solicitar o apoio desses adolescentes, pedir que eles montem cartazes, montem frases, para mostrar para nós e decorar a sala também da forma deles. E você vai ver que você assim vai despertar nesses adolescentes dons ocultos, né, ainda dentro deles. Eles são muito criativos, vocês não imaginam quanto eles são criativos. A vestimenta. Vocês vão observar ao longo do tempo que estarão com seus adolescentes que eles gostam de roupas normalmente escuras, né? São roupas pretas, roupas
de cores mais escuras, eles evitam as cores muito cheguei, né? O boné normalmente rasgado, capu, calça rasgada, tênis All Star. Então, assim, nós temos que procurar também na nossa vestimenta, assim como as crianças, tentar se assemelhar um pouco a eles. Isso não quer dizer que eu preciso me vestir como um adolescente sempre, mas em uma ocasião especial, nós precisamos sim também nos caracterizar para que eles se sintam mais à vontade e compreenderem que eles também fazem parte desse universo no qual o Senhor chama eles neste momento. E como eu devo evangelizar esses adolescentes? Hoje nós temos assim vários recursos que podem nos auxiliar. Mas eu gostaria de falar para você uma experiência minha, particular com os adolescentes do meu grupo de oração. Quando nós iniciamos, nós não sabíamos como levar a palavra de Deus a esses adolescentes. E o Senhor inspirava aos nossos corações que, primeiramente, nós precisávamos ouvir esses adolescentes. E eu deixo a dica com você. Reúna o seu grupo de adolescente e peça para eles, ou através da escrita, ou verbalmente, que ele externe os temas que ele gostaria que você trabalhasse com ele. E você vai se surpreender com a gama de temas que eles vão propor para ser trabalhadas no decorrer do ano. Aqui, por exemplo, eles colocaram para nós, descreveram, que queria falar sobre o suicídio, sobre a tatuagem, sobre a Santa Missa, sobre homossexualismo, enfim, várias temáticas, depressão, né? E foram esses temas que nós fomos trabalhando ao longo do ano. Mas a nossa forma de trabalhar deve ser um pouco diferenciada. Fiquemos atentos, pois os adolescentes eles já estão numa fase que eles não aguentam muitos sermões, eles não aguentam ficar muito tempo um adulto falando, porque isso já é sua rotina, é em casa, na escola. Então nós precisamos também parar para ouvi-los. E quando nós paramos para ouvi-los, nós descobrimos o quanto eles necessitam de orações, o quanto eles necessitam de um abraço, o quanto eles necessitam de amor. Os nossos adolescentes hoje são carentes de amor. As nossas estatísticas revelam que aumentou em 700% o índice de suicídio por adolescentes na faixa de 11 a 15 anos. Isso deve ficar bem marcado no nosso coração, porque é um chamado de Deus neste tempo para que nós fiquemos atentos à evangelização dos nossos adolescentes, que nós possamos dar a eles aquilo que eles precisam, que é o verdadeiro e autêntico amor, que é o amor de Deus. Então, como nós podemos trabalhar essa evangelização? Você pode estar aí se perguntando. Nós podemos trabalhar elas de formas diversas. Vou dar um exemplo para você. Hoje, a Canção Nova disponibiliza vários recursos, né? Trocando ideias, falando sobre a família. Isso são cartas na qual nós trabalhamos com eles. A gente pega a cartinha, cada um vai pegar uma carta, vai ler, e aí em cima da resposta desses adolescentes, nós já ficamos atentos àquilo que nós vamos trabalhar nos grupos seguintes. Então, por exemplo, qual a melhor foto que você já tirou na sua família? E aí assim nós conhecemos um pouco a história da sua família, os momentos de lazer, os momentos de entretenimento, os momentos de alegria e os momentos de tristeza também. Eles precisam partilhar aquilo que eles vivem, né? Outra forma de nós evangelizarmos os adolescentes é conduzindo eles a uma entrega total diante do Senhor. Há muitos anos atrás o Senhor nos dizia que levantaria um exército de adoradores mirins, né? Então hoje nós temos essa oportunidade de conduzir as nossas crianças a estar de frente ao Santíssimo e ali sim fazer uma entrega total, né, diante do Senhor. Nós podemos também conduzir essas crianças a um bate-papo mesmo. Nós chamamos assim, papo aberto. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto que você quiser. E aí, deixa à vontade, um deles, sempre no iniciozinho eles não falam não, tá? Então nós precisamos estar ali estimulando eles a falar e depois a gente tem que estimular eles a parar de falar, porque aí eles falam demais. Mas exemplo, ele pode falar sobre os problemas familiares. Em cima do problema que ele relatar, nós vamos usar a luz da palavra. A luz da palavra para aconselhar e para mostrar a ele o caminho que ele precisa seguir.
a palavra de Deus, ela sempre vai estar nos grupos de adolescentes, porém de uma forma diferente, né? Aqui no Distrito Federal, nós não escolhemos a palavra que vai ser trabalhada no dia. Nós pedimos aos jovens, os adolescentes no grupo anterior, que eles externem os seus sentimentos ou o assunto que eles querem que seja abordado, e em cima dessa temática a gente busca na palavra a orientação que Deus quer dar a eles neste tempo. É importante fazer desafios. Adolescente gosta de desafio, gosta de ser desafiado. Mostrar para ele que ele é capaz de ler um salmo e interpretar o salmo à sua maneira. E assim a gente pode lançar desafios. Eu desafio você a rezar o Salmo 70 e fazer uma apresentação em cima do Salmo 70. E aí a gente vai fazendo um desafio, seja numa apresentação, numa música, num teatro, num poema, e eles aceitam assim de uma forma bem bacana os desafios. Vários desafios podem ser feitos, né? Então nós fiquemos atentos a esse tipo de evangelização hoje, que é através dos desafios, né? Que é propor a ele algo para que ele mesmo possa criar, né? E aí assim mostra a ele a importância de que ele é capaz. E nós por trás sempre incentivando. Muitos vão dizer assim, mas eu não dou conta, mas quando nós incentivamos e mostramos que ele é capaz, ele se supera e vai além das nossas expectativas. Há pouco tempo nós trabalhamos com essa roleta, né? Através dessa roleta, brincadeira, né? Nós evangelizamos. E aí com essa roleta, você passa um mês praticamente, e eles gostam, né? Porque ali, por exemplo, aqui tem música, a gente monta, né, os envelopezinhos com as músicas e ele tem que cantar uma música, ou ele tem que começar e o outro tem que concluir a música, né? Textos bíblicos que ele precisa completar o texto bíblico, né? Nós iniciamos um texto e ele tem que completar, e aí a gente deixa ali as bíblias expostas para que eles possam ir lá rapidamente procurar onde está o texto e completar o texto. Assim dá a eles já aquele desejo de procurar na palavra de Deus as coisas que assim são necessárias, né? No início eles vão por brincadeira, mas Deus vai inspirando ao coração deles que ali é que nós precisamos procurar na palavra de Deus e retirar todas as nossas dúvidas e anseios. Quem eu sou? Quem eu sou é interessante porque é necessário que ele externe para os demais quem ele é. Muitas vezes nós ouvimos assim, eu sou um menino triste, eu sou um menino burro, eu não presto para nada, minha família não gosta de mim. Quando você vai ouvindo esses relatos, Deus já vai trabalhando no nosso coração, trabalhar a identidade desse adolescente, trabalhar lá Gênesis, quanto ele é importante aos olhos de Deus, que Deus nos criou como a sua maior obra-prima. Então, são exemplos, né, que podem ser trabalhados. E as curiosidades? As curiosidades temas diversos, né? Eles podem falar sobre sexo. Há pouco uma adolescente perguntou para nós se era proibido beijar um outro menino, né? Então, assim, são coisas na qual eles estão vivendo neste tempo e eles precisam que alguém os auxilie, que alguém mostre o caminho para eles. E este alguém, você sabe quem é? Eu e você. Este alguém é o Ministério para as Crianças da Renovação Carismática do Brasil. Esta é a missão que o Senhor nos confia neste tempo. É um desafio? Que desafio! Mas o Senhor conta comigo e com você para conduzir esses adolescentes ao céu. Neste tempo no qual nós estamos, assim, todos guardados em casa, né? Necessário para nós neste tempo, os nossos adolescentes estão passando muito tempo nas redes sociais, muito tempo mesmo, muito mais do que se passavam. As suas cabecinhas não estão aguentando tanta informação. E o que nós podemos fazer para ajudá-los neste tempo? Existem várias plataformas, existem vários meios na internet, até o WhatsApp, que nós podemos estar ali mandando um WhatsApp, perguntando como ele está se sentindo, trocando conversas com esse adolescente. Nós não podemos perder o contato com os adolescentes jamais. E nesse tempo, então, não podemos deixá-los esquecidos, não podemos deixá-los se sentirem
só. O Senhor nos confia neste tempo a evangelização dos adolescentes. Você precisa pegar o seu adolescente e levar ele a um cinema, assistir um filme cristão. Você precisa fazer um piquenique na praça com os seus adolescentes e ali no momento de interação louvar a Deus, bendizer e glorificar pelo seu santo nome. Você precisa marcar um cinema dentro de casa para conhecer os seus pais, conhecer o seu âmbito familiar. Faça isso e você verá o quanto Deus inspirará você a trabalhar com esses adolescentes. Hoje, nós não temos uma receita pronta de evangelização. A única coisa que eu posso te dizer, meu irmão, que nós precisamos nos curvar diante do Senhor e perguntar a Ele como evangelizar essas crianças e esses adolescentes. Porque cada criança e cada adolescente é uma realidade diferente. Cada estado tem uma realidade diferente. E é em cima desse novo, dessa criatividade nova que o Senhor suscitará nos nossos corações, que nós iremos evangelizar os nossos adolescentes. E você pode estar se perguntando, tia Márcia, como é que eu vou fazer o momento do batismo do Espírito Santo com os adolescentes? Então, esse momento ele também não pode ficar de fora. A palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo tem que acontecer em todos os grupos de orações. Então, meus irmãos, nós precisamos primeiramente nos preparar como verdadeiros soldados. Nos colocar diante do Senhor, rezar o Santo Terço, comungar, jejuar, participar da Santa Missa para que o Senhor nos prepare espiritualmente para assim levá-lo até esses adolescentes. O momento do batismo do Espírito Santo deve ser vivido de uma forma intensa pelos nossos adolescentes. Eles se entregam inteiramente. No início da oração, a gente vê uma resistência. É perceptível a resistência deles. Eles se trancam, eles não oram, eles ficam de olhos abertos, batendo o dedo no chão, mas não se incomode com isso. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Porque quando nós clamamos, estamos preparados ali para este momento, Deus nos dá a unção. E quando essa unção é derramada sobre nós, não tem adolescente que resista ao amor e o poder de Deus. Eles se lavam inteiramente. E neste momento, meu irmão, você precisa aproveitar para orar por cada um deles individualmente, clamando o batismo do Espírito Santo, incentivando eles a orarem em línguas, a se deixar conduzir pelo Espírito Santo para que os dons sejam derramados também sobre eles. E como é lindo quando nós vemos os nossos adolescentes orando, vendo os nossos adolescentes profetizando, é maravilhoso. Depois do momento do Espírito Santo, é importante sempre que nós façamos silêncio para escutar aquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí faça um momento de partilha com o seu adolescente. Você vai ver o quanto Deus realizou e realizará em cada grupo de oração. Você pode estar se perguntando, mas posso fazer isso num grupo sim ou num grupo não? Não, você precisa fazer em todos os grupos de adolescentes, porque este é o nosso carisma. O carisma da renovação carismática católica é propagar a ação do Espírito Santo, é conduzir esses adolescentes a mergulharem em águas mais profundas, a desejarem estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, mover a cada um de nós ao novo de Deus, a esse desafio. E que você não se sinta assim diminuído, que você não se sinta capaz, que o Espírito Santo o capacitará. Neste dia eu venho pedir sobre cada evangelizador do estado de Goiás a ação do Santo Espírito de Deus, que você possa fechar os seus olhos e já acolhendo toda a unção que o Senhor derramará sobre a sua vida neste dia. Nós sabemos que o tempo foi pouco, que poucas coisas puderam ser ditas, mas na certeza que o Senhor vos capacitará, que o Espírito Santo de Deus falará aos seus corações como trabalhar com esses adolescentes, como falar e como conduzir esses adolescentes até o Imaculado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Nós acreditamos, meus irmãos, que nós só daremos conta se nós confiarmos no nosso Senhor, porque somente Ele
é que nos capacita. Por isso que nós temos que nos colocar de joelhos, pedindo ao Senhor a ação do seu Espírito Santo sobre nós, para que assim, cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, nós possamos conduzir essas crianças e esses adolescentes ao coração do Senhor. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você ainda não consegue orar em línguas, peça ao Senhor o dom das línguas. Se você ainda tem medo de evangelizar os adolescentes por ser algo novo, peça a Deus que retire o medo do seu coração e lhe dê ousadia no Espírito que somente Ele é que nos conduzirá. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, é quem fala através de nós. Então, meus irmãos, deixo aqui meu recado e tudo aquilo que vocês precisarem, toda e qualquer dúvida, vocês possam estar nos procurando. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos capacite cada vez mais e que juntos com Jesus nós somos mais do que vencedores. Não esqueça de rezar pelos seus adolescentes. Não esqueça de rezar pelas suas crianças. Tentem trazê-los cada vez mais para pertinho de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.